Olá a todos, meu nome é Sidney Batista, é uma honra estar com vocês participando dessa jornada virtual do Meu Melhor Novo Ano e eu estarei falando sobre o tema que está na tela, coaching, a transformação do eu observador, gerar e sustentar mudanças na vida pessoal e profissional. Eu gostaria de iniciar me apresentando. Eu sou sócio da Távola de Saber. A Távola é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional, com programas de capacitação, treinamento, cursos, palestras. Eu sou coach formado pela ACI, pela Academia de Coaching Integrativo. Eu tenho mestrado em Ciências da Motricidade pela Unesp. Fiz especialização em jogos cooperativos e Enneagrama. Tenho formação de mediador pela Palas Athena e atuo há cerca de 25 anos enquanto docente universitário, palestrante e focalizador em programas de treinamento e desenvolvimento. Essa é a minha carreira, é um prazer estar com vocês e eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu tenho trabalhado, principalmente enquanto coach, buscando ajudar os meus coaches nos seus processos de transformação pessoal ou profissional. A minha palestra vai girar em torno desses dois temas, o coaching e como gerar e sustentar mudanças. Eu vejo que são dois temas que estão relacionados. Eu vou iniciar pelo tema de gerar e sustentar mudanças, na sequência falarei um pouquinho do coaching e no final entrelaçaremos esses dois temas. Quando eu penso em gerar e sustentar mudanças, eu penso sempre em projetos de mudança, de construção de algo novo, algo que seja diferente, que seja melhor. Então, quando as pessoas desejam a mudança, elas estão desejando alguma coisa que elas não têm nesse momento e que elas consideram que seja diferente e que seja melhor do que elas têm agora. No entanto, para essa nossa palestra, eu senti a necessidade de ir um pouco mais a fundo no que seria a mudança. Então, fui consultar o dicionário Roais e encontrei 4 significados. Gostaria de destacá-los. Então, mudança é ato ou efeito de mudar ou mudar-se. Mudança é uma transformação decorrente de certos fenômenos. Mudança é a modificação do estado normal de algo. E mudança ainda pode ser uma alteração de processo. Nessas 4 definições, em 3, os substantivos me chamaram a atenção. Transformação, modificação e alteração. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre eles. Então, eles estão na tela: transformação, modificação e alteração. Quando nós pensamos em transformação, nós pensamos numa ação que transforma. E transforma tem a ver com metamorfose, com mudança na forma. Então, processos de mudança têm a ver com transformação e, portanto, tem a ver com mudanças na forma, com metamorfoses. Tem a ver também com modificação, com ação de modificar. E modificar é uma alteração na estrutura. Então, processos de mudança também têm a ver com alteração na estrutura das coisas. E, finalmente, processos de mudança têm a ver com alteração. E a palavra alter significa outro. Então, quando nós temos uma alteração, uma ação de alterar, nós estamos iniciando uma ação que nos transforma em outro ser, em outra coisa. O que é interessante é que os 3 significados apontam na mesma direção. E qual seria? Quando nós falamos de transformação, de modificação ou de alteração, nós estamos falando do surgimento de algo novo, algo diferente. E eu queria trabalhar em cima dessa ideia. A mudança tem tudo a ver, está intimamente relacionada com o surgimento de algo novo, algo diferente. Então, você que está me assistindo, grava essa imagem. Quando nós falamos de mudança, nós falamos sempre do surgimento de coisas novas, de coisas diferentes.
E eu gostaria de trazer alguns exemplos. Então, na tela tem uma foto do cacau, da semente do cacau, e agora uma foto de um brigadeiro. E eu particularmente acho essa foto do brigadeiro sensacional. O brigadeiro e o chocolate, na verdade, são o algo novo, o algo diferente que surgiu a partir de uma semente do cacau. Então, o cacau sofreu uma transformação, sofreu um processo de mudança para que o brigadeiro, o chocolate pudessem aparecer. A mesma lógica cabe no campo da arte. Então, na tela está uma foto com pincéis e tintas a óleo, e agora uma foto de um quadro, a Mona Lisa, que todo mundo conhece. A Mona Lisa, na verdade, é o diferente, é o algo novo que surgiu a partir dos pincéis e da tinta a óleo. E essa mesma lógica vale para a natureza. Então, quando nós pensamos na maçã, numa fruta, e ali está destacada a semente da maçã, que é uma semente pequena, menos de 1 centímetro. Essa maçã, essa semente se transforma, passa por um processo de mudança e se transforma numa macieira. E a macieira é uma árvore, via de regra, com mais de 2 metros de altura. Então, a macieira é o algo novo, o diferente, que já estava presente na maçã. E se isso vale para a natureza, isso vale para as pessoas. Então, aí está uma foto do Michael Jordan, ainda muito garoto, aí na casa dos seus 18, 19 anos, enquanto atleta do basquetebol universitário. E agora uma foto do mesmo Michael Jordan, já um atleta maduro, super campeão do basquetebol profissional norte-americano, da NBA, 6 vezes campeão da NBA, 2 títulos olímpicos, 2 medalhas de ouro olímpicas. O Michael Jordan maduro, super campeão, na verdade é o diferente, é o algo novo que já estava presente lá no Michael Jordan, enquanto um garoto, um jogador de basquetebol universitário. O que eu tento construir aqui contigo é a seguinte lógica: em todos esses processos de transformação, de modificação, de alteração, nos quais vão surgindo coisas novas, diferentes, e nós trouxemos vários exemplos, o brigadeiro, a Mona Lisa, a macieira, o Michael Jordan. Nós estamos falando, na verdade, do surgimento da melhor versão de cada uma dessas coisas. E não desmerecendo a semente do cacau, não desmerecendo as tintas a óleo, não desmerecendo a semente da maçã, o Michael Jordan novo, mas sob muitas análises sob muitas perspectivas de análise, o que vem na sequência tem valores agregados, tem uma qualidade que não está presente nos produtos originais. Por quê? Porque a versão final é a melhor versão dela mesma, é a versão mais madura, mais desenvolvida, com mais atributos agregados. E quando nós pensamos na melhor versão de nós mesmos, surge inevitavelmente o conceito de latente. O que é latente? A palavra latente vem do latim latere, e significa estar escondido, ser oculto. Então, na verdade, a melhor versão de nós mesmos está presente, escondida, oculta, e precisa ser descoberta, tem que vir à tona. Então, ela está escondida, mas ela pode e deve ser revelada. E a questão que aflige muita gente, que inquieta, é como? Como eu faço isso? Como eu pego a minha melhor versão de mim mesmo, que está escondida dentro de mim, que eu não a localizo, e a trago para a superfície e a apresento para o mundo. E a partir daí alavanco as minhas chances de fazer sucesso, de ser feliz. Como? Como eu faço isso? E a resposta não é mágica, mas é conhecida, né? E eu acredito nessa resposta 100% redondinho.
O como isso acontece é através de processos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nessa primeira parte da nossa palestra, nós estamos falando da mudança absolutamente vinculada ao surgimento de algo novo, diferente, então coisas novas, diferentes. Nós demos uma série de exemplos, incluindo exemplos da natureza, a macieira, e exemplos de pessoas, o Michael Jordan. Caminhamos na direção de que surgiu a melhor versão deles mesmos, a melhor versão de nós mesmos. Essa versão está latente, portanto, ela está escondida, mas ela pode e deve ser revelada, e isso acontece via processos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, fechando essa primeira etapa da nossa palestra, eu queria construir essa imagem contigo. Quando nós falamos de gerar e sustentar mudanças, nós estamos falando de uma sequência de coisas que culmina com o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Sem aprendizagem, sem desenvolvimento, as mudanças dificilmente acontecerão e dificilmente serão sustentáveis. Como nós estamos falando de processos de aprendizagem e desenvolvimento, eu entro com o segundo tópico da nossa palestra, que é o coaching. E por que o coaching? Porque o coaching é um processo de aprendizagem e desenvolvimento. Ele é de curta duração, via de regra 10 a 12 sessões de 1 hora, ele tem objetivos definidos. Esse processo está focado no presente e no futuro, então o que será realizado a partir do processo de coaching e daí para frente. É um processo estruturado, tem metodologia, tem dinâmicas próprias, pensadas para que o processo aconteça, e ele está focado em possibilitar transformações na vida do coachee. Quem é o coachee? O coachee é aquele sujeito que passa por um processo de coaching, né? Que participa do processo de coaching. Então, eu vou sistematizar essas ideias nesse gráfico. Então, as transformações na vida do coachee são alcançadas num processo de aprendizagem, que é de curta duração, 10 a 12 sessões, que tem objetivos definidos, é um processo estruturado, com metodologia própria, dinâmicas próprias, e focado no presente e no futuro. Não interessa o que aconteceu no passado, o passado é passado, o coach e o coachee vão conversar do momento presente para frente. Então, o que o coachee traz de demandas, de necessidades, qual é o objetivo que está construído para esse processo de aprendizagem de curto prazo, e coach e coachee vão trabalhar desse momento para frente. Então, como acontece um programa de coaching? Como eu disse, 10 a 12 sessões, 1 hora cada, geralmente semanais, num local e num horário que sejam definidos em comum acordo entre coach e coachee. Esses encontros podem ser presenciais, podem ser à distância. Hoje em dia, com as questões de trânsito, agenda e, enfim, os processos de coaching muitas vezes são à distância. Essa ferramenta mesmo que eu estou usando aqui, uma ferramenta de videoconferência, pode ser usada, ou mesmo Skype. O processo pode ser individual, pode ser em pequenos grupos, desde que os objetivos estejam alinhados. E sempre é bom destacar, o processo de coaching não é terapia e também não é consultoria. Não é terapia porque a terapia vai olhar para o passado, vai buscar respostas no passado, o coaching não busca respostas no passado. E não é consultoria, o coach não dá pitaco, não dá opinião, ele não é um consultor, ele não vai dizer para o coach, faça assim, faça assado, a sua melhor alternativa é essa, é aquela. O coach, via de regra, faz perguntas, indaga, questiona, e no processo vai ajudando o coach a encontrar as respostas que muitas vezes estão dentro dele mesmo, ele apenas não as localiza. Eu gosto muito dessa imagem. O coaching é esse processo no qual existe uma situação atual que o coach nos traz e uma situação desejada. Então, ele está em uma condição e gostaria de estar em outra. E existe uma distância entre as duas que nós chamamos de brecha, é uma lacuna. Os objetivos do processo serão construídos em cima dessa realidade. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que o coach tenha dificuldade de falar em público.
e ele desejaria falar bem em público, ou isso é demandado dele na vida social, na vida profissional, e aí o processo se desenha, esse é um objetivo real. Então, 10 a 12 sessões para que o coach construa as competências necessárias para saber falar em público. Então, essa é a brecha que está posta neste caso. O sujeito precisa e quer saber falar em público, não consegue por muitos motivos, então, entre a situação atual e a desejada, vamos trabalhar em cima disso. Os benefícios de um programa de coaching, e aqui eu já vou me aproximando muito do tema de gerar e sustentar mudanças. Então, o principal benefício é que o processo de coaching, por ser um processo de aprendizagem, ele vai gerar transformação no observador. E eu gosto muito dessa expressão que está entre aspas, ela é do livro do Leonardo Wolk, que é uma referência importante, foi super importante na minha formação enquanto coach. No processo de coaching, ocorre uma alquimia da consciência do observador, o que permite a mudança do olhar, a descoberta de novas possibilidades, a reconstrução do modelo mental e etc. Nós estamos falando aqui, via de regra, de mudanças de paradigma. Então, o coach começa a enxergar as questões que o cercam de uma outra forma. Existe uma transformação no seu papel enquanto observador da sua própria realidade. E se ele observa a realidade de uma forma diferente, inevitavelmente ele pode atuar nessa realidade de uma forma diferente. O contexto muda, porque a observação faz com que o contexto mude. No exemplo que eu citei há pouco de precisar ou desejar falar em público, muitas vezes o coach traz medos, traz inseguranças, que no processo de coaching ele vai mudando a forma de observar a situação. E se ele observa a situação de uma outra forma e começa a não ver mais aquela reunião de pessoas como algo assustador, o medo ou a insegurança que ele tem de falar em público vai desaparecendo. De repente, no final do processo, ele se surpreende. Puxa, mas eu falo tão bem em público e a vida inteira sofri tanto para me apresentar numa reunião de trabalho ou para fazer uma fala numa reunião na igreja, ou para fazer um mini discurso numa festa de amigos, quando os amigos pedem, e o sujeito fica surpreso. Puxa, mas eu sofri a vida inteira e agora eu percebo que, de repente, eu falo em público e não há nenhum problema, não há nenhum medo. Simplesmente, entre aspas, simplesmente, porque para ele foi um desafio grande, mas houve uma transformação no observador, ele mudou a visão de mundo dele. Então, isso evidentemente tem tudo a ver com processos de mudança. Eu também gosto muito dessa imagem, desse óculos, porque tudo ao redor do óculos está sem foco. E muitas vezes nós enxergamos o mundo assim. Nós vemos uma série de limitações, de desafios monumentais, de problemas, e quando nós ajustamos o nosso olhar, quando nós transformamos o nosso observador, acontece essa mágica, entre aspas, que é a mágica da ótica. O olhar está ajustado e, de repente, onde antes eu não via nada, ou via tudo muito embaçado, eu começo a ver, e começo a ver flores, e falo, puxa, mas aquela situação que me assustava tanto, de repente é um campo florido, e na qual eu navego sem dificuldade alguma, né? Então, o coaching como essa mudança do olhar. E aqui, evidentemente, já estou me aproximando muito do nosso tema de gerar e sustentar mudanças. O coaching, enquanto um processo de aprendizagem, de desenvolvimento, tem tudo a ver com a geração e com a sustentação de mudanças, né? E eu trouxe aqui as duas máscaras do teatro, do drama e da comédia, para também nos lembrar que nessa mudança de olhar é necessário um ajuste, porque nem tudo na vida é assustador, e está a máscara do drama, que está sempre sofrendo, como nem tudo na vida é alegria, é felicidade, e está aqui a máscara da comédia, que está sempre sorrindo. Então, que nós também tenhamos nesses processos de aprendizagem e de desenvolvimento pessoais e profissionais, que nós tenhamos esse ajuste necessário, faz parte da vida, né?
Existe um momento para sorrir, para chorar, para ficar triste, para ficar alegre. É preciso transitar e evitar essa dicotomia do ou estou triste, ou estou alegre, ou está tudo bem, ou está tudo mal. E na mesma linha de raciocínio, essa imagem do gato que se olha no espelho e vê um leão, muita gente usa essa imagem em palestras, em treinamentos, é uma imagem muito significativa e também tem a ver com essa mudança do olhar, né? Muitas vezes nós somos esse gato que se enxerga como um gato, até que um dia ele para diante do espelho e ele percebe que ele é muito mais do que um gato, que ele tem muito mais competências do que um simples gatinho e que ele pode sim ser visto como um leão. No nosso exemplo, vou resgatar mais uma vez, ele tem todas as competências para falar em público, por que não? Para fazer uma palestra, para conduzir uma reunião, para fazer uma oração na sua igreja, no seu grupo político, enfim. Ele não é um gatinho assustado, ele pode ser um leão seguro de si. E na mesma linha de raciocínio ainda, eu trago essa outra foto, que eu também gosto muito, que é um bebê que se beija no espelho, né? Nós também tenhamos esse ajuste do olhar para reconhecermos em nós mesmos as nossas qualidades, as nossas virtudes, claro, sem exagero, sem fogueiras de vaidades, né? Mas com um olhar justo sobre nós mesmos e sobre as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, tudo que nós podemos fazer no mundo, que nós sabemos fazer bem, que nós sabemos fazer muito bem, mesmo sobre o que nós sabemos fazer razoavelmente bem, mas que já é muito bom em muitos momentos, em muitos contextos. Então, quando nós pensamos em gerar e sustentar mudanças, que nós possamos lembrar disso tudo, né? O coaching é um processo de aprendizagem entre muitos outros possíveis, que cada um possa, ao longo de 2016, identificar quais são os seus processos de aprendizagem para que essa mudança do olhar, essa transformação do observador, como eu propus, possa se tornar realidade. E aqui nós estamos resumindo 5 aspectos que estão muito relacionados. Então, eu trouxe o coaching, e o coaching, como eu falei há pouco, é um processo possível de aprendizagem e desenvolvimento, e esses processos todos têm a ver com o conceito de latência, ou seja, aquilo que está escondido, que é um potencial que está oculto, que possa vir à tona, né? Para que então possa surgir a melhor versão de você mesmo, de si mesmo, de nós mesmos, e a partir dessa melhor versão de nós mesmos, que as mudanças que são tão desejadas possam ser geradas e possam se sustentar na linha do tempo. E nós estamos falando aqui especificamente de um melhor novo ano, estamos pensando aí num ciclo de 12 meses, agora um pouco menos do que isso, já passamos o carnaval, mas que, de qualquer modo, essas mudanças possam se sustentar nessa linha do tempo. E já indo para o finalmente da nossa palestra, essa transformação do eu observador, que tem a ver com ver o mundo com novos olhos, olhos mais ajustados, mais afinados, livres daquele embaçamento que não enxerga as nossas potencialidades, não enxerga as nossas capacidades. Portanto, descobrir suas próprias virtudes, suas qualidades, descobrir suas verdades, do que eu sou capaz, do que eu já faço bastante bem, do que eu ainda não faço tão bem, mas com um pouquinho de esforço poderei fazer. Consequentemente, de um processo de valorização, de autoconfiança, de autoestima, de olhar para si mesmo e falar, puxa, eu tenho todas as condições de gerar e sustentar as mudanças que eu quero, quaisquer que seja uma mudança de emprego, de trabalho, de função, uma mudança na vida pessoal, perder peso, começar exercício físico e sustentar, aprender um segundo idioma, não importa, os exemplos são variados, mas que você olhe para você mesmo e diga, puxa vida, eu tenho as competências necessárias para isso. E, em última análise, que você possa, inclusive, ressignificar a própria vida. Porque, do contrário, passar rápido
as mudanças vão ficando sempre desejadas, mas quase sempre escanteadas. Então, é fundamental nesse processo todo que exista, de fato, essa transformação do eu observador. E eu vou finalizando com essa imagem, o sol se pondo e criando esse efeito junto aos olhos. Então, que você possa, em 2016, gerar e sustentar as mudanças que você quer na sua vida pessoal ou profissional a partir de processos de transformação do eu observador. Ok? Estão na tela os meus contatos, contatos da Távola. Eu fico inteiramente à disposição. Se você tiver dúvida, se você quiser continuar essa conversa, quiser trocar ideia, trocar experiências, me manda e-mail. Eu estou inteiramente à disposição. Desejo realmente que esse ano seja para você o seu melhor novo ano. Eu tenho feito esforço para que seja o meu melhor novo ano. Então, ficam aqui os votos para que isso seja possível. Ok? Um prazer estar contigo. Agradeço pela tua audiência e fico à disposição. Um abraço.